Olá, meus queridos e queridas, amados e amadas do Senhor. Então vamos a mais um pequeno estudo para a nossa meditação, para o nosso crescimento e edificação espiritual. Amém? Vamos orar? Pai querido, nós estamos na Tua presença neste momento e suplicamos a Ti a Tua bênção para esse pequeno estudo. Que o Senhor possa falar ao nosso coração, nos dando entendimento, para que possamos aplicar na nossa vida os Teus princípios. Nós oramos, Te pedimos e Te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Hoje, a nossa palavra para a nossa edificação e meditação, o nosso título é O Nosso Socorro Vem do Senhor. O nosso socorro vem do Senhor. Nós vamos meditar, a princípio, no Salmo 121, nos 2 primeiros versículos somente. Queremos apenas lembrar que o Salmo de número 121, ele é conhecido como um cântico de romagem, ou cântico dos degraus, quando o povo subia para adorar a Deus em Jerusalém, no Monte do Templo, que fica na extremidade de um planalto, na parte montanhosa no sul de Israel, conhecida como Judeia. Jerusalém fica em torno de 3 montes: Monte das Oliveiras, Monte Sião e Monte Moriá. Por isso que o povo, quando saía para as festas e para adorar, eles falavam: elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Porque eles sempre aprenderam que era em Jerusalém, lá no monte em Jerusalém, que eles deveriam buscar e adorar a Deus. Não é? Os judeus sempre afirmaram que o lugar de adorar a Deus é em Jerusalém. Por isso eles subiam para as festas e para adorar a Deus ali em Jerusalém. Tanto que lá no Evangelho de João, no capítulo de número 4, do versículo de número 1 a 38, quando Jesus encontra com a mulher samaritana e, especificamente nos versículos de 20 a 24, a mulher fala com Jesus: aonde é que nós devemos adorar? Em Jerusalém ou é no Monte Gerizim? Porque vocês, judeus, falam que é em Jerusalém. E os nossos pais falam, né, os samaritanos dizem que é no Monte Gerizim. Aonde é que nós devemos adorar a Deus? E Jesus falou que o Deus é espírito e em verdade, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, não é nem em Jerusalém, nem no Monte Gerizim. Em qualquer lugar que você quiser adorar a Deus. Mas o povo subia para Jerusalém e sobe até os dias de hoje para adorar a Deus e celebrar as suas festas. Não é? E por causa disso, eles cantavam um dos salmos de romagem, ou salmos dos degraus, quando eles cantavam subindo para Jerusalém, subindo as escadarias do templo, não é? Um dos salmos era o salmo de número 121. Nós vamos ler apenas 2 versículos, os 2 primeiros versículos que dizem: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, eles estavam subindo para adorar a Deus e para buscar a Deus, e eles falavam: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque para eles a adoração estava lá no monte em Jerusalém. Então eles falavam: vamos adorar a Deus lá no monte em Jerusalém, porque de lá vem o nosso socorro e fortaleza. O nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Todos nós precisamos do socorro do Senhor. Todos nós. Todos nós precisamos da ajuda, da direção, da orientação, da bênção. Todos nós precisamos o tempo todo do socorro do Senhor. Mas muitas vezes buscamos socorro, ajuda, direção, orientação em pessoas, em recursos humanos e ficamos a desejar, porque não somos atendidos no que precisamos e esperamos e do jeito que esperamos e queremos também. Então nós ficamos entristecidos, nos frustramos, ficamos abatidos e desanimados muitas vezes, porque nós olhamos para todos os lados, para todos os lugares, e às vezes não encontramos a resposta e o socorro que nós estamos buscando. Qual tem sido
a nossa ou as nossas necessidades hoje, agora. Qual ou quais têm sido as nossas necessidades? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 1, versículo 37, quando o anjo fala com Maria que ela seria a mãe do Salvador, e ela fala, mas como que isso pode acontecer? Se eu sou virgem, se eu não tive relacionamento com nenhum homem, nem com José, muito menos, que é o meu noivo. E o anjo disse para ela, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, aquilo que é impossível para nós, para Deus não é impossível, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Quais têm sido as nossas necessidades e talvez aquelas que são aos nossos olhos impossíveis? Nós precisamos saber que Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Ele é o nosso socorro, não é? É nele que nós encontramos o socorro. E para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. E lá no Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículo 23, Jesus diz, tudo é possível ao que crê. Para Deus não é impossível. E se nós cremos, tudo é possível ao que crê. Qual tem sido a nossa ou as nossas necessidades? O que é que nós temos precisado? Qual é o socorro que nós estamos precisando de Deus hoje? Não é? Nós precisamos apenas crer e confiar. Lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, a esperança em Deus nos renova, nos fortalece. E a fé, a confiança em Deus nos dá alento, conforto, paz e sossego. Deus nos dá isso quando nós confiamos nele, quando nós esperamos nele e dele. Porque ele é o nosso socorro. De onde nos virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso socorro precisa vir do Senhor, que fez os céus e a terra. Onde é? Ou onde? Em quem? Em que temos procurado socorro? Onde? Em que? Ou em quem temos procurado socorro? Houve um período na história do povo de Israel que Jeremias profetizou e sofreu muito e ficou muito frustrado com o resultado de tudo aquilo que ele pregava e falava, porque o povo não correspondia, o povo não aceitava, o povo não cria, o povo não queria, e ele ficou muito frustrado, e ele começou a perder as esperanças. Mas ele escreveu o livro de Lamentações, e lá no capítulo 3, versículo 21, ele fala assim, eu quero trazer à memória somente aquilo que me pode dar esperança. Então ele falou, não, eu não vou ficar pensando naquilo que é negativo, eu não vou ficar firmado, eu não vou ficar concentrado naquilo que está dando errado, naquilo que está negativo. Eu vou colocar na minha mente, vou trazer à minha memória somente aquilo que me pode dar esperança. Então, vamos procurar ocupar a nossa mente com pensamentos e ideias que nós sabemos que não vão nos desanimar. Não deixe pensamentos que nos desanimem, vir para a nossa mente, não é? Nos colocar desmotivados para baixo. Não, vamos colocar na nossa mente somente as promessas de Deus que podem nos dar esperança, porque os pensamentos negativos roubam a nossa fé, roubam a nossa confiança, roubam a nossa esperança e, consequentemente, roubam a nossa paz, a nossa tranquilidade, o nosso sossego. Vamos trazer à memória somente aquilo que nos dá esperança. A fé e a confiança em Deus aumentam e alargam a nossa perspectiva e a nossa percepção, a nossa esperança
nos ajuda a ver além dos montes, com maior dimensão, com mais profundidade e com mais alcance. Nós vamos ver aquilo que ninguém vê. Nós vamos receber aquilo que as pessoas pensam que nós não vamos receber. O irmão André, que foi um dos missionários dos países comunistas, ele disse que o homem de Deus vê o invisível, crê no incrível e obtém o impossível. Então, quando nós cremos e nós colocamos as promessas de Deus que nos trazem esperança e confiança, nós enxergamos além das montanhas. Nós enxergamos lá na frente a nossa vitória. Nos ajuda a ver além de tudo, de qualquer barreira. Deus nos mostra a vitória lá na frente. Então, o Salmo de número 121, versículos 1 e 2, fala: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. De onde tem vindo o seu socorro? Onde você tem buscado socorro? Naquilo que é relativo? Nas pessoas? No trabalho? No dinheiro? No salário? No governo? Nas leis? Ou naquele que é o absoluto todo-poderoso, o El Shaddai, o todo-poderoso, que é o nosso Deus? Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Isaías também, lá no capítulo 40, versículos 28 de 28 a 31, ele faz uma pergunta e ele dá um conselho para nós. E ele abre os nossos olhos dizendo, versículo 21, ele fala, versículo 28, ele fala: não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar os seus pensamentos, ou o seu pensamento. Ele não se cansa nem se fatiga. Será que nós não sabemos disso? O versículo 29, ele fala assim, ele afirma, ele faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Você está cansado? Você está sem vigor? Se você está cansado, Deus quer te fazer forte. Se você está sem vigor, Ele quer multiplicar o seu vigor, multiplicar as suas forças, faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Deus quer nos fortificar, Deus quer nos renovar. O versículo de número 30, ele fala: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas o 31 fala assim: mas os que esperam no Senhor, esses renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por isso que o Salmo 121 fala: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele é o nosso socorro. Ele nos fortalece, Ele nos renova, Ele nos dá vida, Ele nos dá ânimo, Ele nos levanta, porque Ele é o Todo-Poderoso. O Salmo de número 62, Davi faz várias afirmações. Lá no versículo de número 2, Salmo 62, ele fala assim: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, somente em Deus a minha alma espera silenciosa. Dele vem a minha salvação. Então ele diz somente em Deus. O versículo de número 5 ele fala: somente em Deus a minha alma espera silenciosa, porque dele vem a minha esperança. Somente nele. O versículo de número 6 fala assim: só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio, não serei jamais abalado. Só Ele. É Ele que é o nosso refúgio, que é a nossa esperança, que é a nossa salvação. O versículo de número 8, ele fala: confia nele, ó povo, em todo tempo,
confia nele e derramai perante ele o vosso coração. Porque Deus é que pode nos socorrer com tudo aquilo que nós precisamos de socorro, em tudo aquilo que nós precisamos de socorro, de todas as formas, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele sabe o que fazer, como, quando fazer em nós, por nós e através de nós. O Salmo de número 46, versículo 1 fala: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, o nosso socorro bem presente na hora da grande necessidade, na hora da tribulação, na hora da angústia. Ele é o nosso socorro e fortaleza. Aí no versículo 10, ele fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Mas aquieta o teu coração. Aquieta o teu coração. Procure confiar e ficar em paz. Se você está em paz, é porque você confiou. É porque você confia e entregou. Se você não está em paz, é porque talvez você não confia ainda como deveria confiar e não entregou como deveria entregar. Nós precisamos entregar e confiar. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele porque ele age. Não é o Salmo 37, versículo 5, fala assim? Então, vamos lembrar aqui que nós precisamos buscar socorro no Senhor, porque Ele é o único que pode nos salvar, nos livrar, nos direcionar, nos abençoar, nos dar vitória. Então, voltando lá no Salmo de número 121, versículos 1 e 2, não é? O salmista diz: elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus possa nos abençoar, possa fortalecer a nossa vida, possa nos ajudar na nossa pequena fé, na nossa falta de fé, ausência de fé, para que nós possamos sempre olhar para Ele, sabendo que Ele, e somente Ele, é o único, é o nosso refúgio e fortaleza. Que Deus possa te abençoar. Dele vem o nosso socorro. De onde me virá o socorro? Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Que Deus abençoe a minha vida, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a vida de todos nós e que Ele seja sempre a nossa fortaleza, o nosso socorro, bem presente na hora da angústia, o nosso refúgio e fortaleza. Deus é o nosso socorro. Refugie-se nele e a vitória é certa, sempre será certa. Que Deus nos abençoe. Amém.